Nós vamos conhecer agora a história da Dani Martins, que é palestrante acadêmica de rádio e TV. E ela viveu um constrangimento em uma viagem e um alerta importante sobre isso é sobre os direitos das pessoas com deficiência. E a Dani vai contar pra gente toda essa história para que a gente possa entender. As leis no nosso país, elas existem, mas muitas vezes não são cumpridas. E a gente vai conversar sobre a legislação brasileira referente exatamente à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência, que é a Lei 13.146 de julho de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós estamos agora com a Dani Martins, que é deficiente visual e foi constrangida durante uma viagem na última semana. Dani, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Revista. É uma satisfação tê-la por aqui, especialmente para falar do direito que a pessoa com deficiência tem à acessibilidade. Bom dia, seja bem-vinda. Dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que muitas vezes é tão pouco abordado. Dani, eu nem contei a sua história com detalhes porque eu gostaria que você contasse pessoalmente o que aconteceu com você nessa viagem. Conta para a nossa audiência que está assistindo a gente agora. Então, eu estava viajando de Montes Claros, que é a minha cidade natal, para São Paulo, que é onde eu moro atualmente. É uma viagem com duração aproximada de 17 horas. E eu viajei pela Gontijo. Eu peguei um ônibus que saiu de Petrolina para São Paulo e no momento em que teve a primeira parada, que foi em Curvelo, o motorista, que já tinha feito uma expressão estranha quando eu entrei no ônibus, ele percebeu que eu estava sozinha. Quando ele foi chamado, ele foi na porta do ônibus para avisar da parada e eu chamei outros passageiros também para avisar que eu precisava do auxílio para descer. Ele se recusou, ele começou a ser extremamente grosseiro comigo, dizendo que aquela não era a função dele, que a família joga a pessoa com deficiência nas mãos deles, como se fosse responsabilidade deles, que eu deveria estar em casa ou que eu deveria estar viajando com a minha família, porque minha família estava sendo irresponsável, que eu não tinha que estar sozinha. E eu comecei a falar para ele que era um direito, que eu não estava pedindo para que ele me levasse no banheiro ou algo do tipo, mas sim só me levar até um funcionário do posto, que inclusive eu já tinha o costume de descer ali outras vezes, que eu já fazia esse trajeto e que eu só precisava do apoio. E aí ele começou a gritar, dizendo que não tinha ninguém para me dar esse apoio, que ele não ia me dar, que ele não ia perder o tempo dele de descanso para me ajudar, mesmo que fosse rápido, que essa responsabilidade não era dele e muito menos de alguém do posto. E aí eu continuei insistindo, os passageiros também. Em um determinado momento ele desceu e me deixou falando sozinha. E só para deixar claro, eu não aceito a ajuda dos passageiros porque a lei, ela determina que o motorista precisa prestar esse apoio e é muito mais seguro para mim, enquanto uma pessoa com deficiência, aceitar a ajuda do motorista, porque ele é o responsável da empresa. Ele é bem voltado entre se eu aceito a ajuda de um passageiro, por exemplo, ele faz algo comigo, porque paradas de ônibus estão em estradas, né, é muito mais perigoso, eu não tenho como identificar esse passageiro, eu não consigo descrever detalhes físicos dele, então, para minha segurança, eu acabo optando sempre por aceitar a ajuda do motorista, que é o que a lei me determina como direito. Em um determinado momento ele voltou e de uma forma, eu acho que alguém falou pra ele que ele precisava descer, porque ele voltou assim, de um jeito totalmente diferente, perguntando na frente dos passageiros se eu queria descer. Eu falei, sim, moça, é o que eu tô tentando fazer, inclusive desde a hora que a gente te chamou. Isso já tinha mais de 15 minutos que o ônibus tinha parado. Ele desceu comigo de uma forma já grosseira e me pegou e me empurrou pra cima da funcionária e falou, tá aqui, ó, a menina que eu falei, vocês pegam e cuidam, porque a família larga essas pessoas da nossa mão e eu não vou ter responsabilidade por ninguém não, e anda logo porque eu não vou esperar também não. Então eu tive pouquíssimo tempo pra ir no banheiro. Quando chegou na parada de BH, eu não desci, só que o moço que estava sentado do meu lado desceu porque era o embarque dele, e aí entrou um outro homem nessa parada, que ia sentar na poltrona 10, a que tava do meu lado era 11, e aí ele sentou do meu lado, só que de um jeito estranho,
Quando ele foi colocar as coisas dele, ele já começou a dar umas esbarradas na minha perna, dar umas passadas de mão meio disfarçadas. E aquilo começou a me causar desconforto. Eu chamei o motorista que estava sendo trocado ali naquele momento. Já consegui chamar um motorista novo. Expliquei pra ele, primeiro, que eu não estava me sentindo confortável, mas eu não expliquei o que estava acontecendo. Eu falei, moço, a poltrona dele é a 10, eu preciso que ele mude de lugar. E aí ele falou pra mim, não, pode deixar ele aí. Eu falei, não, moço, mas eu não tô me sentindo confortável. Ele, não, mas não tem problema não, pode deixar ele aí. Só que quando o ônibus estava para sair, ele começou a literalmente passar a mão na minha perna, porque ele já se sentiu confortável, que ele percebeu que o motorista não ia fazer nada. E eu chamei o motorista de novo, falei, moço, ele tá passando a mão na minha perna, eu preciso pelo menos que me mude de lugar e que faça alguma coisa. Ele não fez nada em relação ao cara, ele só me mudou de lugar. Quando chegou na parada de perdões, eu fui tentar descer de novo. Eu fui até ele, nessa hora eu já tava com muita fome, com muita vontade de ir no banheiro. E aí, quando eu cheguei na porta do ônibus, eu fui um pouco mais pra frente, porque eu percebi que ele tava conversando com alguém e eu reconheci a voz dele, então eu fui pra frente e dali eu me perdi do ônibus. E aí eu falei pra ele, moço, preciso de apoio. Antes de eu terminar de falar, ele já começou a ser mais grosseiro ainda comigo do que o outro motorista, falando que o outro motorista já tinha falado pra ele, que ele não ia perder os 20 minutos dele de café, que ele não ia me ajudar, que ele estava certo, que a família tinha que se responsabilizar, que não tinha que pegar uma pessoa assim como eu e jogar na rua, como se a gente fosse responsabilidade do motorista. Dani, pra ficar parado, que tá alguém... Dani, a situação realmente muito delicada. Eu sinto muito que você tenha vivido tudo isso e é por isso que você está hoje aqui no programa Revista, para falar, você que é uma mulher esclarecida, que tem o seu trabalho, que também é palestrante, para falar exatamente da lei. A lei existe e enquanto nós, como cidadão, não for lá e exigir que o nosso direito seja estabelecido, ela vai existir e não vai ser executada. Eu queria que você falasse para a gente o que é essa lei brasileira de inclusão e por que ela é considerada um marco dos direitos das pessoas com deficiência. E na prática a gente vê exatamente o oposto. A lei existe, mas você aí teve todo esse constrangimento, todo esse trauma de viver uma situação como essa. E infelizmente essa situação é algo corriqueiro na vida da pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um compilado de direitos das pessoas com deficiência. Ela aborda ali todos os direitos em todos os ambientes, enfim, para a pessoa com deficiência. E ela é um marco porque ela meio que deu uma organizada ali em direitos que já deveriam ser básicos, mas que muitas vezes não eram pensados para a pessoa com deficiência. Então ela garante o nosso direito de ir e vir, o nosso direito a ter acesso a um mercado de trabalho acessível, a ter direito a uma contratação mais facilitada, a estudos, a viagem, lazer, esportes. Ela veio para garantir esses direitos de uma forma mais séria e para que a gente consiga argumentar nos momentos necessários para garantir esses direitos. Dani, em uma situação... E ela é um marco. Sim, pode falar, Dani, por favor. Ela é um marco porque ela garante às pessoas com deficiência esse direito. Ela garante o direito de brigar quando algo acontece, de lutar por esses direitos quando algo acontece. Dani, e no caso de um paciente, aliás, uma pessoa com deficiência, está ali em uma viagem de ônibus, a lei garante que o motorista precisa acompanhar essa pessoa até o ponto de apoio. É isso que a lei diz? Então, a lei diz que a pessoa com deficiência ela precisa ter acessibilidade durante todo o percurso. O motorista do ônibus, a lei entende que ele é a pessoa responsável pela empresa ali dentro, o responsável pelos passageiros durante aquela viagem. E isso é não só pelos passageiros com deficiência, ele é responsável por todos os passageiros. Ele é o tutor ali daquelas pessoas. Inclusive, teve um vídeo de um motorista de ônibus que ele fez me defendendo, que eu achei muito legal, que ele falou justamente sobre isso. Que muito se fala sobre pessoas com deficiência, mas o motorista ele é um tutor de todas as pessoas ali. Então, no caso das pessoas com deficiência, ele precisa dar todo o apoio dentro do ônibus. Então, teve uma parada, ele precisa ir até lá, avisar o tempo daquela parada para que aquela pessoa saiba, precisa estar... E para
acompanhar essa pessoa até o fim do posto. Inclusive, rolou dúvida, porque falou, o motorista realmente não tem que perder os 20 minutos dele, é constrangedor pro motorista ter que levar no banheiro, e não era nada disso que eu queria. Eu só queria que ele fizesse a ponte, que inclusive ele estava indo pro mesmo lugar que eu, para se alimentar, para usar o banheiro, para me deixar com algum funcionário, que aí, a partir do momento em que eu entro no posto, cabe ao posto deliberar um funcionário para continuar esse apoio e para me levar até o ônibus. Então, eu só precisava que ele fizesse a ponte entre o ônibus e o funcionário para que o funcionário me desse esse apoio. E em relação a usar o banheiro, eu consigo usar o banheiro sozinha, eu consigo fazer as minhas necessidades ali, eu não preciso que alguém me acompanhe nesse momento, e eu acho importante deixar claro, porque isso se confundiu durante os meus vídeos e as minhas cobranças sobre o assunto. Ei, Dani, como você faz para lidar com os comentários invasivos? Porque, infelizmente, as pessoas são preconceituosas e isso é muito triste, elas não têm empatia. E elas também não conhecem a lei, não entendem que existe esse conjunto de lei, de regras, que diz que a pessoa com deficiência pode, deve, tem direito à acessibilidade, ao lazer, ao esporte, como você citou anteriormente. Como é para você lidar exatamente com essas críticas de pessoas que concordam com o pensamento totalmente abusivo e distorcido desse motorista? Que você deveria ficar em casa, que você não era para sair sem um acompanhante, um verdadeiro absurdo. Que falas como essa vem de uma pessoa que está exatamente responsável por um grupo de pessoas. Como é para você conviver com esse tipo de fala? Então, eu tento explicar na medida do possível. Eu acho que essa é a minha função, inclusive, como influenciadora. As pautas das pessoas com deficiência são muito invisibilizadas, de fato. Dificilmente você vai ver uma pessoa com deficiência na TV, em lugares públicos, falando sobre leis, sobre direitos. Muitas vezes é muito mais fácil colocar uma pessoa na TV contando uma historinha triste ali, se colocando como exemplo de inspiração em um momento que... se colocando como vulnerável, porque isso vai gerar uma audiência, do que colocar uma pessoa com deficiência para falar sobre direitos. Então, muita gente realmente não tem acesso. Muita gente acha que, porque tem esse pensamento de que deveria ficar em casa, é assim que as pessoas funcionam e é isso. E muita gente não sabe também das nossas capacidades, do que a gente consegue ou não fazer. Então, na medida do possível, eu tento explicar, eu tento falar sobre direitos, tento responder perguntas, levar conhecimento. Eu uso meu conteúdo na internet justamente para isso. Mas existem pessoas também que são ignorantes e que não vão mudar. Elas usam esse tipo de situação para demonstrar o preconceito que elas têm e que já está dentro delas. Então, nesses casos, assim, eu exponho, quando eu vejo algum comentário assim, eu tento expor, eu tento levar. Muita gente fala, não liga, não dá atenção. Tenho que dar atenção, sim, para mostrar para as pessoas que esse tipo de comentário existe, que esse tipo de pensamento ainda existe. Isso eu tento levar conhecimento. E não vou mentir, às vezes eu até sendo meio grossa. Eu sou uma pessoa e é muito difícil. Às vezes, para a pessoa, é só um comentário. Eu tô falando isso só por preocupação. Eu tô falando isso pro seu bem. Só que eu ouço isso todo dia. E dizer para uma pessoa que ela não deveria sair de casa, sendo que a lei garante direitos, não é preocupação, é preconceito mesmo. Até porque, hoje em dia, né, existe ChatGPT, existe Google, existem muitos meios de pesquisar sobre lei e entender um pouco melhor sobre o assunto. Exatamente, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, Dani. Aqui você tem lugar de fala, sim. Foi por isso que a gente convidou você, exatamente para mostrar para a nossa audiência que inclusão é um papel de toda a sociedade. A lei existe, mas existe uma coisa chamada humanidade, que nasce antes da lei. E se você é um ser humano, como se espera, deveria ter empatia pelo outro e entender que ser um ser social também é contribuir com o respeito, a solidariedade e a empatia, inclusive com a pessoa com deficiência. Muito obrigada, Dani, pela sua participação no nosso programa. Eu quero dizer mais uma vez que eu sinto muito que você tenha que enfrentar esse tipo de situação. Infelizmente, não será a última vez, mas a sua luta é muito válida e eu acredito que outras pessoas que talvez estejam exatamente agora dentro de casa sem querer sair, apesar de por ter uma deficiência, elas vão olhar para você e vão dizer assim, olha, se a Dani consegue, ela está enfrentando comentários hostis, situações hostis, eu também posso tentar. Então, obrigada, Dani, por não se render e ainda fazer disso uma causa tão nobre, falando dessa situação para que outras pessoas também possam romper com determinados limites e, é claro, para que a gente possa conscientizar a todos que a acessibilidade é um papel nosso como sociedade. Obrigada, querida.
Imagina, eu que agradeço pelo convite. Deixa suas redes sociais para as pessoas te seguirem, quem quer saber mais da sua história, ver as suas falas, faz como? Então, meu Instagram é @dani.cmartins, Dani com Y. E o meu TikTok é @danimartins7, Dani com 2 Y. E aí é Olha, isso, sigam, acompanhem. é isso aí. Dani, muito obrigada. Um beijo para